Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá, retornando mais uma vez com o Devocional Palavra de Deus. Hoje eu medito com você em João 10, versículo 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Querido, Jesus disse certa feita que ele daria a vida por suas ovelhas. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E a palavra pastor significa aquele que comanda o rebanho, e a Bíblia mostra alguns líderes importantes que antes de pastorearem multidões, pastoreavam ovelhas. Como, por exemplo, Moisés em Êxodo 3, versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Querido, foi exatamente neste monte que Deus falou para ele libertar o seu povo da escravidão egípcia e levá-los até a terra prometida. Podemos citar Davi, que antes de ser ungido rei de Israel, também pastoreava as ovelhas de sua família. Mas eu vou ilustrar com a experiência que um homem teve ao visitar a Síria. Um viajante percorreu a Síria e observou 3 pastores de ovelha que justamente estavam dando de beber aos seus rebanhos junto a um poço. Os 3 rebanhos estavam todos misturados. Um estranho poderia pensar que se tratava de um rebanho só, mas não era. Logo levantou-se da beira do poço um dos 3 pastores e chamou: Mená, Mená, venham comigo, em árabe. E imediatamente umas 30 ovelhas se separaram do grupo e seguiram seu proprietário morro acima. Também o segundo pastor afastou-se um pouco e exclamou o seu Mená, Mená, venham comigo. E seguiu com o seu rebanho. Admirado, o estrangeiro perguntou ao pastor que ainda tinha ficado naquele poço: Suas ovelhas me seguiriam se eu as chamasse? Por que você não experimenta? Respondeu aquele pastor. Nem mesmo se eu usasse a sua capa e seu cajado? Sem nada mais dizer, o sírio ofereceu ao viajante a sua capa, o cajado e também o turbante e ficou observando com um sorriso nos lábios como o estranho chamava o seu Mená, Mená. As ovelhas chegaram a apontar as orelhas, algumas até olharam para ele meio desconfiadas, mas não se moveram do lugar. Elas jamais seguiriam a qualquer outro? Só você? Perguntou aquele estrangeiro. Jamais seguiriam, respondeu o pastor. Somente se uma ovelha estiver doente, talvez ela siga um estranho, respondeu aquele pastor. E sabe, querido, muitos hoje estão como ovelhas doentes espiritualmente, ouvindo vozes que não são as vozes de Cristo, o bom pastor que deu sua vida por seu rebanho. E com isso, seguindo novos caminhos por acharem que são verdadeiros ou que vivemos nos tempos da modernidade, mas se esquecem que só há um pastor que deu a vida por nós, o Rei Jesus, e que só a voz deste pastor é que dirá no grande dia: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E eu finalizo com 2 perguntas. Qual pastor você tem seguido? Você conhece a voz do Rei Jesus? Reflita e responda intimamente para você. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai amado, nós te louvamos, Pai, porque o teu Filho verdadeiramente deu a vida por todos nós, cumprindo aquilo que ele disse: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Deus amado, nós declaramos neste momento de oração, nós reconhecemos e ouvimos somente a única voz que pode nos conduzir até o céu, a voz do Rei Jesus, o bom pastor que cuida do seu rebanho. Assim nós oramos, assim nós confiamos em o nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Querido, eu vou encerrando por aqui, o Todo-Poderoso Deus permitindo,
Eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.